Respire, conte até 10. Semana passada, por conta do carnaval, né, nós não estávamos aqui, mas hoje voltamos com essa leitura e vamos ler a segunda parte do capítulo Na Adversidade, Descubra o Seu Poder Interno. Seja bem-vinda, Fabiola. Espero que fique aqui com a gente. Estamos começando essa live. Vou chamar aqui a Andresa para se juntar a nós. Se você com a gente para enriquecer, né, essa nossa leitura, esse autoconhecimento. Bom dia. Olá, Andresa, bem-vinda. Bom Tudo dia. bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Coisa boa. Tô te ouvindo Também. bem. Você tá me ouvindo bem? Tranquilo. Deixa eu ajeitar aqui. E aí, vamos para a nossa segunda leitura, parte 2 do capítulo Na Adversidade, Descubra o Seu Poder Esse capítulo, ele é maravilhoso, né, Rê? Ele vai trazer bastante lucidez aí em alguns pontos, né? Bem importante. E não que seja fácil, né, na adversidade, encontrarmos esse potencial, né, de trazer uma luz, né, nesse momento. Mas acredito que seja muito importante a gente ter um pouco de clareza desse momento. Sim, é importante. Semana passada, só para a gente fazer um gancho, né? Semana retrasada, porque semana passada foi carnaval, a gente não fez. A gente falou muito da adaptação, né? Aos nossos problemas, às nossas dificuldades, para a gente poder se reinventar diante das adversidades que aparecem na nossa vida, que a gente pode tirar muita coisa de proveito de todos os nossos problemas, os nossos obstáculos, né? A gente precisa de muita criatividade para a gente aprender a superar, porque tudo na vida que nos acontece vem para a gente aprimorar, para a gente melhorar como seres humanos, né? Para a gente tentar enxergar uma luz diante de tantos problemas, para a gente poder evoluir como seres humanos, né? Então, foi um capítulo, quem não assistiu, que está entrando agora, Alexandre, se você não assistiu, a nossa primeira live está lá no meu canal, acho que também está no canal da Andresa, que a gente fez a parte 1, semana retrasada, falando sobre esse tema foi bem bacana, né, Andresa, a gente ter trazido como que a gente pode superar, né, como que a gente pode nos reinventar com as coisas que acontecem, porque como seres espirituais, né, como seres energéticos, às vezes a gente atrai algumas coisas, não é como punição, mas sim como evolução, né? Algo que a gente precisa evoluir. E é com essas problemáticas que nos acontecem é que a gente pode dar um olhar diferente para deixar de nos atrair coisas ruins e melhorar como seres humanos, né? E mudar um pouco esse foco, né, dessa dor, né? Porque a dor, mais à frente até o autor fala isso, é uma coisa que acabou, assim, eu trouxe isso para minha vida por conta do tumor que eu tive. Então, assim, a dor, ela é inevitável, né? Nós vamos sentir a dor, né? Mas ser feliz nesta caminhada, nessa trajetória, é um aprendizado. E a dor não veio como uma punição. Existem leis universais, né? Existem leis, como você colocou a parte energética, e existem leis universais, né? Não é um Deus que pune um filho, mas é uma ação e reação. É colheita. É colheita. Exatamente. E algumas pessoas podem dizer, poxa, mas eu não colhi, não plantei nada nesta vida. Né? Para quem tem uma visão mais espiritualizada, como nós somos energia, como nós somos espíritos, às vezes a gente faz coisas no passado, né? Em vidas passadas, e que a gente vem para saudar, né? Essa lei, ação e reação, né? Plantar e colher. Vamos lá. Mas vamos lá, né? Acho que tem muitas visões aí. Bem-vinda, Marcinha. Espero que fique aqui com a gente para poder aprender, compartilhe. Se quiser questionar alguma coisa, por favor, agrega sempre nas nossas lives. Vou mandar. Então vamos lá, capítulo 2. O autor começa assim. No dia 2 de junho de 2013, um programa jornalístico da emissora Record apresentou uma entrevista com o ex-jogador de basquete, o Oscar, também conhecido como Mão Santa.
O ex-jogador havia realizado 2 cirurgias delicadas em razão de um câncer no cérebro. Chamou-me a atenção o otimismo e a capacidade de superação do ex-jogador. Em dado momento da entrevista, ele disse: o câncer pegou o cara errado dessa vez. Todo dia eu repito para mim mesmo. Peraí, aqui, deu 2 páginas. Na minha cabeça, não permitirei que esse câncer entre novamente. E você tem um câncer ou qualquer outra doença grave, eu sugiro 3 coisas. Diz o autor: dê uma risada, curta a vida e ouça o que o seu médico orienta. Vamos seguir um pouquinho para depois a gente comentar, ou você quer comentar alguma coisa? Não, já entra num assunto aqui, eu vou falar um pouquinho e brevemente. Esse Oscar, ele foi uma pessoa que ele foi pioneira nesse dizer, né? O câncer pegou o cara errado. Ele fez o contrário do que normalmente a gente faz, e eu falo até por mim mesma, né? Eu estava numa dor tremenda. Por que eu? Por que comigo? O ego pega muito forte quando nós adoecemos, né? Então, a gente não consegue olhar o que eu fiz para que isso acontecesse e o que eu preciso mudar. Porque o propósito de uma doença é essa. Não tem um castigo. Existe uma questão aqui. Eu sou uma pessoa que hoje eu vivo muito mais egoísta, no meu ego, na minha dor, na minha vida, o meu filho, a minha família, o meu carro, a minha casa, o meu. Só que eu preciso parar para poder seguir, né? E esse eu alimentar o meu ego, ele vem de uma forma que alimenta a minha alma, o meu corpo, minhas células, de uma forma negativa. E essa energia negativa, ela precisa ser expurgada. E aí acontecem as doenças. E aí talvez venha uma explicação, né, e que para mim é muito palpável, de que eu alimentei o meu corpo não no momento que explodiu o câncer, mas eu alimentei ao longo da minha vida, com emoções, com sensações, sem o entendimento, porque se a gente entendesse, a gente não adoecia, né? Então, o meu ensinamento, e o ensinamento de muitas pessoas que adquiriram o câncer, é olhar o interno. Porque se eu estou olhando no meu interno como ego, então eu adoeço. E eu preciso entender por que eu estou alimentando o meu corpo, as minhas células, de uma forma negativa. Aonde que está isso? É o meu ego? É o meu ego? É o egoísmo mesmo. O ego no sentido do ser egoísta. Ô, Andresa, você sabe que, acho que nós duas, né, vivemos algumas coisas parecidas. Eu também tive o câncer na tireoide e na época eu ainda não estava indo atrás do autoconhecimento. E a gente se coloca muito nesse ego inflado, né? Por que eu? O que que eu fiz de errado? Por que eu? Só que a gente cria as doenças, como você bem falou, muito antes delas aparecerem, né? E hoje, com o autoconhecimento, eu olho para trás e vejo que o câncer da tireoide falava muito da minha comunicação comigo mesmo e da minha comunicação com as outras pessoas, né? A gente percebe no site terapêutico, principalmente na tireoide, como algumas pessoas falam demais e como algumas pessoas falam de menos. No meu caso, foi eu engolir muito sapo e ficar calada, não me manifestar, não trazer a minha essência. Mas quando você tem o autoconhecimento e você está buscando esse autoconhecimento, é muito legal, como o próprio Oscar, né, fala aqui no livro. Esse câncer pegou o cara errado. Esse câncer não é comigo. Não vai ser para mim. Então, ele, a priori, deixou o ego dele de lado e falou, cara, isso não é comigo. Então, vamos tirar ele daqui de dentro e vamos olhar o que eu posso trabalhar para que ele não volte. E eu acho que esse é o grande fator, né? As pessoas ainda muito envolvidas nesse ego não percebem que a doença, e a gente fala muito da psicossomática, né? Como que a doença pode trazer para você, para despertar, abrir um olhar diferente para você se curar daquilo que você não está se manifestando. E muitas das vezes a doença vem porque você não está se manifestando na sua própria essência. Mas a gente vai continuar, para não dar muito spoiler, porque ele explica um passo a passo, né, nessa leitura, que a gente vai devagarzinho chegando em tudo isso que nós estamos falando aqui, no sentido do ego, da dor, como isso se manifesta. O que será que internamente está dizendo, esse câncer está querendo dizer?
né? Existe uma falta, né? Acontece um excesso na dor porque existe uma falta no acolhimento, né? Então, vamos lá, a gente continua na leitura. Vamos lá. Bom, continuando. Aí está um excelente exemplo. Naturalmente, o impacto de receber uma notícia como essa é grande e desafiador. Porém, lembremos o que disse certa vez o educador Paulo Freire. A vida na sua totalidade me ensinou como grande lição o impossível de assumi-la sem riscos. Ou seja, a vida é um risco, né? É um risco que a gente optou para viver e ela está sempre em volta de vários riscos, mas tudo depende de como vamos Exatamente. vivê-la, né? Como a gente vai encarar esses Exatamente. riscos. Mas prosseguindo, ou seja, viver é por si só um risco permanente. Ninguém está totalmente livre de ter câncer, AIDS, de sofrer um acidente ou perder um membro do corpo. E se isso acontecer, você desistirá de viver? De forma alguma. Devemos sempre aprender a contornar os problemas e viver mais intensamente. Caso você, neste momento, ache muito difícil, até impossível viver feliz, após sofrer um golpe da vida, eu lhe ofereço 13 motivos para que o faça. Então, o autor aqui dá 13 coisas. Vamos ver se nesse tempo de uma hora a gente consegue pontuar, né? Número 1. Há pessoas que amam você e o considera como referência. Desistir de viver ocasionaria uma frustração profunda nesses corações. Rê, posso fazer uma pausa, né? Já trazendo tudo que você, como Paulo Freire traz, né, sobre a vida ser um risco, que viver, né? A gente pode morrer do câncer, a gente pode morrer da AIDS. A única certeza que nós temos quando nós nascemos é que um dia iremos morrer, certo? Quando eu ouço isso, se a minha vida está tudo muito bem, é muito tranquilo. Mas quando eu tenho uma doença ou eu tenho uma dificuldade, eu ouvir isso parece que fere a alma da gente, porque eu não consigo lidar com esse sentimento, com este problema, com essa questão. E aí, quando ele fala aqui para mim, né, que há pessoas que me amam e eu preciso olhar, sair do meu ego, da minha dor, que é só minha, mas para entender que se eu partir e eu desistir, eu vou deixar pessoas aqui muito mais tristes do que eu estou agora. É sair mesmo desse ego, olhar um todo, não olhar só a mim e a minha doença, né? E assim, como ele colocou aqui, olha, neste momento, por mais que você neste momento ache muito difícil ou até impossível viver feliz após sofrer algum golpe da vida, eu lhe ofereço os motivos. A vida vai sempre estar nos trazendo desafios, seja físicos, mentais, espirituais. Nós sempre vamos estar passando por desafios. E esses desafios são degraus para a gente subir numa evolução espiritual, física, seja qual religião que você acredite, né? Porque não tem um Deus punidor. Existe um Deus que é justo. Existe uma energia que é justa, certo? Então, eu preciso passar por determinadas coisas, né? Conscientemente ou não, eu cheguei até aqui para passar por algumas coisas. E até diria um pouquinho mais. Quando eu chego num ponto de uma doença, e eu acho que é bem importante a gente dizer isso, é porque existe uma pessoa antes desse câncer e precisa renascer uma pessoa depois desta doença. Precisa renascer alguém. E quando eu falo renascer, existe inconscientemente o luto. E eu preciso passar por esse luto. Então, são algumas fases que a gente vai passando de aceitação, né? Algumas fases de eu não aceito, o medo, a rejeição. Vai passar um monte de sensações até eu entender o propósito disso. Só que aí é no tempo de cada um. Não existe um caminho, né? Como o Oscar chegou aqui, mas o Oscar, um cara que estava super resolvido com a autoestima dele, né? Então, esse, né? Ele era uma pessoa que ele estava muito bem resolvido emocionalmente e com o amor próprio dele em dia. Então, cheque para ele. Mas para a gente que quando vai para o vitimismo, quando chega uma doença, é porque a gente precisa justamente olhar o nosso valor, nosso auto-amor, a nossa autorresponsabilidade, né? Entender que nós somos frágeis e vulneráveis, aceitar as nossas limitações e aceitar que existe um processo de luto, de renascimento de nós mesmos. Só complementando, acho que você colocou muito bem, Andresa, é que
se você está em busca desse autoconhecimento e te acarreta alguma coisa, algum problema, alguma doença, principalmente, né, a grande maioria é doença, não é acidente, ter a coragem para olhar, tirar esse ego inflado, né, porque comigo, porque, né, o que eu fiz na vida para merecer isso, porque o universo está te mandando isso para você acordar e dar um olhar diferenciado para a tua vida. Porque esse olhar, né, que vai te fazer uma pessoa mais forte, que vai fazer você talvez mudar as suas crenças, os seus gatilhos, as suas, como é que a gente fala? Padrões repetitivos de autoabandono, de autossabotagem. Então, a doença é justamente para a gente acordar. Então, olhe com carinho, não só a doença, mas com os acontecimentos da vida, né? Ou um acidente, uma perda de um ente querido, enfim, qualquer problema de fato que você sente que você está oprimido, é olhar que aquilo serve para a sua evolução, para o seu aprendizado. E é preciso você acreditar. É você que tem que acreditar nessa cura. Né? Eu até já falei isso numa outra live, que quando eu ia fazer os meus exames, logo que eu operei, fiz o processo da rádio, né? Eu chegava no consultório, o médico falava assim, Andresa, você está curada. Você que tem que acreditar. E eu ainda na minha criança, né? Na minha dor, nessa rejeição à vida. Então, são as coisas que eu precisava olhar, perceber e aceitar. Eu acho que enquanto eu não aceitei que eu precisava passar por tudo isso, que isso não era um castigo, que isso poderia ser a minha força, como o autor colocou aqui, na diversidade, descubra o seu poder interno. Eu não conseguia olhar para esse meu interno. Me doía olhar para esse meu interno. Então, é um trabalho muito devagar. Eu falei, precisa da coragem. E precisa da coragem, né, para parar de tirar esse ego, porque eu. E olhar com carinho aquilo que está te acontecendo. É difícil, mas tem um pouquinho de coragem que está aí dentro de vocês para modificar, para transformar e reinventar numa pessoa muito mais forte. Esse é o propósito, né? Exatamente. Vamos lá. E tem 2. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Só sofre quem se martiriza com a dor. Neste caso, a sabedoria em tirar proveito da dor, considerando-a uma eficiente professora. A gente até teve um capítulo do livro anterior, né, que a gente falava, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E quantas pessoas sofrem 2, 3 vezes sobre aquela mesma dor, que não conseguem sair daquela dor porque acha que tem que... Vamos lá, o luto é necessário. A gente precisa viver o luto. O luto de uma dor, o luto de uma perda. Perder o emprego não é fácil, a gente precisa viver aquele luto, né? Então, tem várias problemáticas na nossa vida, mas ficar sofrendo em dobro, em triplo, é uma opção sua. É a gente olhar aquela dor e se reinventar. Eu já até comentei no ano passado, eu fui desligada da última empresa, né? Que foi quando eu me reinventei como terapeuta. E aquela dor, eu vivi por uns 4 meses e falei, peraí, por que eu estou vivendo isso com tanta intensidade? E eu fui fazer uma reflexão de mim mesma e percebi que eu não estava feliz naquela empresa. Só que eu não tinha coragem de pedir o desligamento. O universo me deu um empurrão para eu me transformar. Então, a gente precisa ter coragem para olhar para trás e ver o que aconteceu lá atrás. Por que isso aconteceu comigo? Mas, na verdade, eu não estava satisfeita. Só que eu fui indo, empurrando com a barriga e veio... eu falo que não foi nenhuma demissão sozinha, foram várias demissões, mas o universo me colocou nessa lista justamente para eu poder me reinventar. Né? E foi quando eu me reencontrei como pessoa, como ser humano, dentro do mundo terapêutico. E hoje eu estou super feliz e agradecida por ter acontecido aquilo. Nem sempre a gente consegue entender na hora, né, Rê, o porquê das coisas, né? É buscar realmente aceitar. Eu acho que a grande
palavra, nessas adversidades da nossa vida, é buscar entender essa dor, né? Como ele colocou aqui, que a dor ela vai ser inevitável, porque ninguém está esperando receber uma demissão, ninguém está esperando receber uma notícia de um câncer. Porém, eu preciso entender esse movimento. E se eu não consigo entender, é confiar. Se eu acredito em um Deus que habita em mim, eu acredito em um universo que é cheio de explicações por ressonância, por tudo. Então, me dói. Por que está me doendo? Qual é essa minha dor? Está ressoando em mim, né? O aprendizado, ele está através dessa dor que você está sentindo. Pode falar. É. Eu me lembrei de um caso aqui, que a gente chegou até a comentar um tempo atrás, a respeito, quando você perde um pai, uma mãe, que você não aceita essa perda. O que que isso te gera internamente? A vida é assim, até mesmo o pai que perde um filho, que às vezes se entrega muito nesse sofrimento, mas a gente precisa acreditar que existe um porquê dessa perda, mesmo que seja ela invertida, né? Porque no natural, os pais os filhos é que perdem os pais, mas às vezes acontece ao contrário. Mas é acreditar e levantar e seguir em frente e não ficar mergulhado nesse sofrimento, porque nesse sofrimento é que as doenças chegam até nós, né? E às vezes a gente precisa parar e olhar e ver por que que essa doença veio. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, agora vem um câncer, vem uma doença. Por que que eu estou insistindo em atrair tudo isso? Nós viemos completamente saudáveis e é para a gente ficar saudável. Só que embute muitas crenças, embute muitas questões sociais e que a gente vai poldando a nossa essência, né? E a perda, né, de uma mãe, a perda de um pai, eu acredito que no momento deve ser um momento muito, muito, muito difícil de lidar. Esse luto, ele precisa ser vivenciado, olhado de frente, se acolher mesmo, porque se uma mãe é o nosso colo, é o que nos envolve, né, a nossa força, né, do nosso feminino, então eu perder esse meu feminino, eu perder essa força, porque a gente não perde no fundo, mas aqui na minha dor eu fico com essa sensação e com esse trauma. E muitas vezes elaborar esse luto não é uma coisa tranquila para todos, para todo mundo. Cada um vai reagir de uma forma. E esse não conseguir reagir com esse luto pode me adoecer também. Porque é como se eu perdi a minha mãe e eu perdi a vida. Só que aí eu vou vivendo, empurrando a barriga, eu vou vivendo em consequência de tudo, não consigo olhar e ter vida. Eu tenho de tudo à minha volta, eu tenho tudo o que eu preciso, mas eu não tenho vida na minha vida. É como se eu fosse me matando aos pouquinhos, porque eu não consigo lidar com essa dor, com essa separação dessa mãe, dessa força, né? E, enfim, cada caso é um caso, mas o luto ele é muito difícil. E aí a doença vem. De repente eu preciso reviver esse sentir, porque agora eu preciso olhar de frente para esse luto. O luto, ele é necessário, é preciso a gente passar por ele, mas a gente tem que passar e não ficar dentro do luto. Mas né? é aí que tá, né, Amanda? É aí que tá, porque muitas vezes não consigo lidar com essa dor, então eu finjo que eu superei. Só que isso vibra, é uma vibração de dor que está em mim. E enquanto isso não saltar, e muitas vezes vem a doença depois. Porque eu preciso olhar para esse luto, eu preciso vivenciar e aceitar que se foi. E essa dor agora eu posso entregar. Esse momento eu posso entregar. Aceitar que a minha mãe se foi, aceitar que meu pai se foi. Aceitar que agora eu estou viva e que eu preciso viver. A Márcia escreveu aqui, lidar com luto é muito difícil. Sim, é muito difícil, mas como a Andresa e eu falamos, a gente precisa vivenciar esse luto, faz parte, seja o luto pela morte, ou luto por perder o emprego, ou luto de uma doença. Mas é olhar para ele e ver qual é a lição que eu tenho que aprender. Quando você fala de luto, de perda de alguém, eu falo que o tempo cura e traz a saudade. Mas a saudade sem o sofrimento. Só aquela saudade de querer estar mais uma vez ou de ter boas lembranças. Mas quando você vive aquele luto o tempo inteiro, se martirizando, se culpando, deixando de viver, você perde a vida. É como se você também estivesse entregando para essa dor. E daí vem as doenças. Então, vamos olhar esse luto de uma forma, o que eu posso tirar de proveito desse luto
né? Uma saudade, boas lembranças, ou uma reviravolta na minha vida. Tem muitas coisas que a gente pode aproveitar, né, de tudo. Ó, terceiro, a vida ensina. Sendo assim, a dor maior tem a função de ensinar a você algo que a dor menor ainda não conseguiu ensinar. É louco, né? Mas a vida dá vários sinais, né? E a gente acaba não percebendo. Esses sinais é a dor menor. É uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, é uma sensação de gastrite. Ai, vai passar, vai passar. E a gente não vê o porquê. Vamos lá, gente, qualquer doença, ela é psicossomática. Pode ser uma gastrite, uma tiroide, ou qualquer doença instalada no físico, ela é psicossomática. Isso já está mais do que comprovado. Então, a gente perceber as pequenas coisinhas. Então, por exemplo, uma fibromialgia, eu sinto dores, uma artrite, uma artrose. O que essa doença pode estar querendo me mostrar? Então, a gente precisa olhar isso com muito carinho quando a vida me sinaliza, porque tem algo que precisa mudar, antes de ser instalada dentro do nosso corpo físico. E é o que ele fala aqui, a dor maior tem a função de ensinar a você algo que a dor menor ainda não conseguiu te ensinar. Então, as pequenas coisinhas que eu ainda não me despertei, acaba vindo uma dor maior para eu olhar mais a fundo, olhar de fato para me conhecer, né? O meu autoconhecimento, o que eu não estou respeitando em mim, o que eu não estou olhando, que eu estou me abandonando para essa doença estar me acometendo, né? A Marcinha colocou, eu tenho fibromialgia. Precisa olhar dentro de você, Marcinha, o que está acontecendo? De uma forma bem geral aqui, porque eu não estou analisando a Márcia, né? Eu estou trazendo uma colocação sobre a fibromialgia. A doença. Talvez aí uma rigidez, né? Uma rigidez com você mesma, com a vida, com as coisas que acontecem, né? A gente está falando de problemas altos e baixos, né? Quando eu estou bem, eu estou muito bem, eu não sinto dor, mas quando eu caio, né? Eu não consigo lidar com isso e eu acabo sendo muito rígida comigo mesmo. E isso eu acabo me atacando, ataco o meu corpo. E aí vai para as articulações, né? Para os pontos de articulação. Então, não sei se é o caso da Márcia, mas a fibromialgia, ela vem com essa questão. Além de questões espirituais, que a gente não vai entrar nesse âmbito, vamos ficar na psicossomática, né? Mas por que eu estou sendo rígida com a minha vida? Por que precisa ser tudo tão duro, tão difícil, né? Então, vamos para essas articulações aí, olhar e entender. No caso aqui meu e da Renata, né, coincidentemente ou não, nós tivemos câncer na tireoide. Então, a forma de se expressar, ela não estava correta, né? Eu não conseguia expressar a minha verdade e, em consequência disso, eu engolia tudo que era o que vinha de fora. Então, o que vem de fora que eu ponho para dentro não estava saudável. E aquilo foi ficando, foi fermentando de uma forma negativa, porque eu não conseguia me libertar de alguns padrões, né? De algumas dores aí que eu trouxe desde a infância. Mas é isso, a doença se manifestando para dizer, olha para isso, não é um castigo. É que o corpo cansa, né, de sentir e ele acaba reagindo como uma expurgação dessa energia, né? Exatamente. Vamos olhar isso, Márcia, vamos parar de ser tão rígida consigo mesma, né? Não é nem também com o mundo, mas é o que está dentro de mim que eu estou sendo rígida. Mas vamos lá, continuando. 4. Se a enfermidade é incurável, não há por que haver desespero. Afinal, com base na lógica e na justiça divina, podemos afirmar a morte é uma farsa, porque o espírito é eterno, né? Imortal, é eterno. Só complementando uma coisinha para a Márcia. Hoje já existem muitas pesquisas e trabalhos mentais para doenças autoimunes, porque fala que a fibromialgia é autoimune, se vai ter pro resto da vida. Então, as crenças que a gente começa a embutir na nossa vida, eu sempre vou ter fibromialgia. Não. É possível você se curar. Quando aqui como 4, é uma enfermidade incurável, a gente pode também dar um olhar de como eu posso viver a vida, já que eu tenho algo incurável, né? Porque
porque o meu espírito, ele vai viver para Sim. sempre. Para quem acredita, né? Ele vai viver para sempre. Então, o que que eu posso fazer de melhor? A gente vê tantos filmes, né, com pessoas com doenças incuráveis, que sabem que não vai conseguir resistir, mas que dão uma reviravolta na vida, de levar a vida mais saudável, de levar a vida com mais alegria. Porque o que que você leva dessa vida? É o que você vive. Você vai viver a amargura o tempo inteiro, a tristeza, o luto, É, a e raiva, a ira. nesse caso, né, se é uma enfermidade incurável e eu tenho que aprender a conviver com isso, então vamos nessa base de um dia de cada vez? Vamos nos acolher, né? Viver o Eu falo, às presente. vezes, muitas vezes a gente acaba verbalizando nas sessões, se você só tivesse mais um dia de vida, como você queria viver esse dia? Aí a pessoa fala, eu queria sorrir mais, eu queria ser mais gentil, eu queria estar com os meus, eu quero estar com a minha família. Então, todos os dias você faça esse pensamento. Um dia de cada vez. Até você aprender a conviver com tudo que você tem que conviver. Aceitar algumas coisas é necessário, né? Como uma doença incurável, talvez ele não tenha cura mesmo, talvez seja uma realidade. Mas como eu posso fazer disso o meu melhor? Como eu posso trazer alívio para essa dor que eu preciso olhar para ela todos os dias? Eu preciso aceitar. E a gente fez teve um tumor que eu falo assim que de todos é o mais leve, é o mais tranquilo. Meu médico sempre falava isso para mim. E contrariando todas as estatísticas, com 5 anos da primeira cirurgia, eu tive uma recidiva, eu tive metástase. Então, ou seja, olha de novo o que você ainda não aprendeu. Certo? Então, você ainda não está conseguindo, o teu aprendizado ainda não encaixou. Olha o Covid, tivemos um momento de Covid que foi terrível. Aí vem a nova fase. Por quê? Muita gente ainda não assimilou o aprendizado. Então, é isso, gente. Todo mundo é falível, não tem ninguém que sabe mais do que ninguém. Cada um tem uma história. Buscar entender a sua história, buscar entender onde que você está frágil, olha para a sua fragilidade, né? Entender. Ok, universo, de novo, mas o que que eu ainda não aprendi? Que eu preciso passar por isso novamente, né? E aí é um fantasma, né, Rê? Porque assim, um fantasma que a gente precisa aprender a conviver, que anualmente nós fazemos exame, eu estou a cada 8 meses fazendo exames para saber se está tudo bem, se não está, se voltou, se não voltou, regular hormônios, né? Então, hoje eu falo que essa medicação que eu tomo todos os dias é o meu anjo de guarda, é a melhor coisa que Deus colocou na minha vida. Porque é através dele que eu mantenho o equilíbrio dessa função, né? Exatamente. Falando em equilíbrio, a Marcinha até falou assim, eu hoje procuro me alimentar é, bem também, né? Tá mudando a alimentação e viver um dia de cada vez. Eu acho que é justamente isso, a gente olhar, eu acho que tem um tripé da vida, né? A alimentação é o corpo, que eu acho que a gente precisa de uma atividade, né? O corpo envelhece, a gente precisa tirar essa rigidez que, com o passar dos anos, vai dando pra gente, e cuidar da mente, né? Mente, espírito, né? Sentimento. Então, é um tripé na vida da gente que a gente precisa não esperar envelhecer, né? Para a gente olhar para isso. Quando eu comecei a fazer a reposição hormonal por conta da retirada da tireoide, também aquilo era um peso para mim, né, no início. Aí depois eu olhei e falei assim, gente, se eu tirei a tireoide, né, depois que começou a cair as fichas, né, que era a minha comunicação, eu também comecei a olhar aquele remédio de uma forma prazerosa, né? Hoje a primeira coisa, antes de pisar no chão, É, eu tomo é, o meu hormônio, a minha reposição. E parei de reclamar. Então aquilo vem me alegrar de uma forma onde eu sei que eu mantenho o meu equilíbrio. Porque se eu não tomar, vem vários desequilíbrios hormonais, queda de cabelo, perda de memória, posso engordar, posso emagrecer, enfim. Então, olhar tudo que está ao nosso redor é, com gratidão. Né? Eu falo muito para os meus assistidos. A primeira coisa que a gente precisa fazer no dia é agradecer por mais um dia de vida. Seja grato pela água, pelo ar, pelo dia, né? Pelo é, remédio que você toma. Para a fibromialgia, Marcinha, que é para lembrar que eu preciso parar de ser tão rígida, de olhar algo que eu ainda preciso ganhar é. consciência.
E olha que interessante, Andresa, o número 5, o item, não leve a vida tão a sério, afinal, no aspecto físico, não sairá vivo dela. Ele usou um pouquinho de comédia Uhum. aqui, né? Mas olhar aquela doença que está implantada no seu físico e não olhar tão sério, mas é olhar de uma forma, o que eu Exato. preciso aprender? O que eu preciso ressignificar da minha vida? Para levar a vida mais tranquila. Não levar tão a sério aquele câncer de falar, pô, o câncer instalou na minha cabeça, na minha tireoide, eu vou morrer. Não, eu posso ressignificar a vida. Quantas pessoas se curam de um câncer e quantas morrem do Exato. câncer? Já dizia Luiz Bourbeau, que tem um livro magnífico, né, que onde os médicos deram, acho que 3 ou 6 meses de vida para ela. Ela estava condenada. Joe Dispenza também condenado a ficar paralítico e se curou com o poder da mente. Por que você que está nos assistindo não Exato. consegue? Vai atrás do autoconhecimento, né? Vai olhar o que essa doença está querendo dizer Exatamente. para você. Vamos seguir. Vamos lá, que o nosso tempo está passando. A lamúria só servirá para fortalecer a enfermidade. Há pessoas que, infelizmente, começam a morrer minutos depois de se descobrirem doentes. O reclamar, né? O reclamar da vida, a lamúria. Quando a gente reclama, a gente clama por mais aquilo que estamos reclamando, por mais aquilo que estamos lamuriando. Exatamente. Então, para que reclamar? Eu acho que a doença, os problemas, os obstáculos, é para fazer a gente parar, analisar e ver outras saídas. Faça isso da sua vida. Pare de reclamar. Quanto mais reclama, mais atrai. Lei da atração. Quando a gente fala para o universo, uma dica, eu sempre falo, né? Está escrito aqui no meu painel. Dinheiro vem fácil, com facilidade e abundância. Eu posso dizer, cliente vem fácil, com frequência e abundância. A minha saúde vem fácil, com frequência e abundância. Se a gente fica reclamando, eu tenho câncer, eu tenho câncer, eu tenho câncer, o universo vai te mandar mais câncer. Vai agravar esse câncer. E aí, só um adendo, né? Às vezes a gente quer pular a próxima fase, eu quero a cura. Né? Eu quero a cura. O que eu tenho que fazer? Eu quero a cura. E o que eu vou fazer neste processo até eu alcançar a cura? Olha o que eu falei, eu tive uma recidiva para dizer ainda não aprendeu. A cura está no caminhar, no autoconhecimento, no aprendizado do que aquele problema te trouxe. É exatamente isso. Você teve que ter uma metástase para finalmente você cair na real e falar, é aqui que eu tenho que aprender. E de certa forma, né, aceitar. Aceitar que eu não sou vítima, aceitar que eu não sou perfeita, aceitar algumas coisas que a gente não consegue, até a medicação mesmo, como você bem colocou. Agora, todo dia tem que tomar, toda hora é exame, toda hora é exame, graças a Deus. Toda hora é remédio, graças a Deus. Gratidão ao universo. E não colocar a culpa no outro, né? Eu adoeci porque A gente até pode fazer a análise do porquê que eu me coloquei nesse lugar. E o primeiro momento é o que a Rê falou. Nós vamos trazer a culpa no outro, porque a gente não quer assumir a responsabilidade do que nós produzimos no nosso corpo. O que nós permitimos, olha o que eu falei, o que vem de fora que eu ponho para dentro que intoxicou meu corpo. Então, eu tenho que ser esse filtro. É minha responsabilidade ser esse filtro. Precisamos trazer essa autorresponsabilidade. Né? Vamos lá. 7. Considere que, em verdade, o essencial na vida não é necessariamente viver muito, mas, sobretudo, viver bem, com qualidade de vida. Um dia de cada vez. É o nosso tripé. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Exatamente. Parar de se lamentar pelo passado e parar de se preocupar tanto com o futuro. Né? Óbvio, a gente tem que ter sonhos. Os sonhos é que faz a gente se movimentar. Mas é viver o presente um dia de cada vez. Né? 8. Não há limites para o coração que ama. Se você não tem um membro no corpo ou possui uma doença grave, isso não pode inutilizá-lo.
são, em verdade, as doenças da alma que nos prejudicam. É o que a gente vem falando, né, Andressa? Essas emoções que nós alimentamos, né? Que contamina a nossa alma. A gente, numa visão espiritualista, né? Nós falamos que nós temos o nosso corpo físico e o nosso duplo etérico, que seria a nossa alma. A doença, ela primeiro vai se manifestar nesse duplo etérico. E ela vai ficar ali vindo como uma informação. Ela vai vir com uma dor, o estômago, o fígado, né? A bexiga. São todos órgãos que filtram. Né? Então, o que está dizendo? Essas dores estão me dizendo? O que essas sensações estão me dizendo? A tireoide, né? Os nódulos, né? Que aparecem, essa disfunção hormonal. O que tudo isso está querendo me dizer? Aí eu não dou atenção a isso, eu não consigo lidar, eu excluo isso da minha percepção. Então, aí adoece. Aí vem as doenças mais pesadas, porque eu não consegui absorver, filtrar o que estava vindo de fora. Eu tenho um assistido que tem colite, síndrome do intestino irritado e vários outros problemas. Né? O intestino Sim. também é um filtro. E o intestino fala muito da raiva, das frustrações. Então, tudo tem uma explicação, né? Então, o que a gente não está conseguindo filtrar na nossa vida? Olha, se observa. Por que eu não aceito o outro? Ou por que eu não me aceito? Para trazer leveza para a vida. Porque, como diz a Andresa, a gente vai acumulando no duplo etérico, na nossa alma, e chega uma hora que a alma transborda e devolve em forma de doença. Para a gente poder acordar, para a gente poder se situar o que a gente não está conseguindo filtrar. Como se esse duplo etérico, né, essa nossa alma, ela fosse uma bateria de celular. Ela vai carregando, 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 carregando. Chega uma hora que ela precisa, ou melhor, né, vai diminuindo essa energia. E chega uma hora que ela precisa colocar para fora. Então, seja muito ou seja pouco, vai tendo, a gente precisa contrabalancear isso daí para que essa bateria ela esteja sempre em equilíbrio. É isso mesmo. Ó, 9. Nos momentos mais difíceis, independente da sua religião, recorra à oração e obterá sustentação. Eu vou ler o 10 também, ó. Deus deu-lhe a vida, por gratidão a Ele, você deve fazer o que ela vale a pena. Então, como que você está agradecendo por esta vida que você está tendo? Né? Independente de qualquer coisa, qual a tua conexão com Deus? Se nós somos uma centelha divina, um pedacinho de Deus, Deus não quer o sofrimento, Deus quer a cura de nós. Então você tem o poder de se autocurar. Mas para isso precisa ter coragem de tirar esse ego inflado, né? De tirar o ponto coitado, né? Por que comigo? É tirar esse orgulho exacerbado e olhar o que eu tenho que aprender. Se eu sou um pedacinho de Deus, eu tenho o poder da minha autocura, de levar a vida de uma forma feliz. Você veio para o mundo para ser feliz. E só aprender a amar a si mesmo. É isso que Deus quer. Quando a gente se ama, a gente é capaz de amar a todos à nossa volta. Isso aí. 11. Deixar-se morrer em razão do desânimo significa ser um penetra na vida espiritual. Acho que é bem o que a gente falar, né? A gente se entregar para a morte por conta dos nossos problemas. Acho que a gente fala aqui um pouco da depressão, dos suicidas. É a gente perder a vontade de viver. Você está entrando no mundo espiritual, você está voltando para o paraíso como penetra. Porque você desistiu da vida. Vale a pena desistir da vida, sendo que a vida quer lhe mostrar algo para você engrandecer, para você aprender a se amar. Muitas vezes, né, o suicídio inconsciente, né? Eu não me suicido, o meu corpo físico, mas eu alimento a minha vida de uma forma onde a cada dia eu vou, a conta-gota, me suicidando, né? Me matando, porque eu não consigo lidar com as dores, com as situações, com as doenças. Eu não consigo lidar com essa parte da minha vida. Veio tudo muito perfeito até aqui, chegou aqui, puf. Será que veio tudo perfeito mesmo? Por que será que essa doença manifestou, né? Tá, e se eu acredito que eu não plantei nada para colher isso, então o que eu preciso aprender com isso, né? Será que só eu tenho aprendizado? E as pessoas que estão à minha volta?
as pessoas também estão aprendendo com tudo isso. Então, é se permitir, se acolher mesmo, né? Não, é não estar nesse desânimo, porque o desânimo é como se fosse uma morte em vida. Certo? Bora. Vamos lá, faltam 2 itens. Dá um like aí, quem está nos ouvindo, dá um like para ver se o Instagram não derruba a gente. Faltam só 2. 12. O sofrimento não é uma criação de Deus. Se você sofrer, será porque em algum momento plantou o que não devia. Nesse aspecto, lembramos uma frase de Chico Xavier, eu até publiquei ontem. Plante amor e paz, e a vida lhe trará a colheita de amor e paz. Exatamente. O sofrimento não é uma criação de Deus. Planta, você colhe. É você. Né? É o que a Andressa acabou de falar. Se você acha que não é você, o que a gente pode aprender com aquilo que está chegando até nós? Essa é uma outra forma, um outro olhar. O que eu tenho que aprender com essa doença? Exatamente. É um autoconhecimento. Vamos olhar tudo que está em nossa volta. Se eu não estou bem com meu marido, se eu não estou bem com minha filha, se eu não estou bem no trabalho, se eu não estou bem financeiramente, o que eu estou vibrando? Tudo é questão de vibração. Então, vamos olhar se algo não está bem na sua vida. Se você não está feliz, você tem algo a aprender aí. Não é porque o mundo me deu. O mundo pode ter te dado, mas justamente para você acordar. Então, vamos olhar com muito amor, porque plante amor e paz e a vida lhe trará a colheita de amor e paz. Pode falar. E eu falo no final, pode ir. Pode ler. O último a vida nunca será do mesmo jeito. Aliás, a mudança é a lei da vida. Lamentar sem razão do que se perdeu significa olhar só para o passado. Há o risco, neste caso, de perder o presente e comprometer o futuro. Mais uma vez, ele vem falando, né? É um aprendizado, não é um castigo. Né? Eu posso voltar no passado para buscar justificar, buscar respostas da onde eu me coloquei, por que eu me deixei, por que eu me abandonei, né? Porque quando eu estou precisando olhar esse passado desta forma, onde que eu me abandonei? Aonde que eu não me priorizei, né? Eu não preciso maltratar ninguém, eu não preciso machucar ninguém, mas eu preciso ver aonde que eu me larguei para olhar para os outros, cuidar dos outros e não cuidar de mim. E, de repente, é só esse colo que eu preciso. Eu só preciso me acolher. Porque se eu sou uma adulta, que eu quero seguir a minha vida, ser a mãe dos meus filhos, ser a esposa, eu quero ser empresária, eu quero adultecer, então eu que tenho que me dar esse colo hoje. Só que muitas vezes a gente vai para a nossa criança, né? As nossas feridas emocionais, nós vamos para essa criança e não conseguimos nos acolher, de certa forma. É isso mesmo. O Eduardo perguntou que livro é esse? Respire e Conte Até 10. Eduardo, é muito bom. Independente de acompanhar a gente aqui nas lives, é um livro de cabeceira, né? Para a gente sempre abrir e lembrar de algumas coisas de autoconhecimento. Mas, agregando aí ao que você falou para a gente finalizar, Andresa, a gente precisa olhar com muito carinho. Eu pensei aqui um pouco na dependência emocional que muitos de nós temos, né? A gente está... eu quero ser reconhecida, eu quero o amor do outro, eu quero o carinho do outro. Mas você está se amando? Você está dando esse amor para si mesmo? Porque a gente só vai conseguir que o outro nos ame quando a gente se amar, quando a gente se respeitar. Então, olhe com muito carinho para você, porque a solução de todos os problemas e de uma vida mais leve, de uma vida mais tranquila, problemas a gente sempre vai ter, está dentro de nós, não está no outro. A responsabilidade não é do outro, é nossa. Então, o recado que eu deixo aqui é ame a si mesmo, se respeite, escuta o que vem do coração. Porque quando a gente respeita a nossa essência, as nossas vontades, a gente consegue se amar, né? Lembrando que o não para o outro é o sim para você. A Fabiola, ela escreveu aqui, e eu pensando em desistir do tratamento. Obrigada, meninas. Fabiola, não desista de você. Não desista de lutar por você, porque você é a pessoa mais importante na sua vida. E quando você consegue se priorizar e ficar bem com você mesma, isso reflete nos seus. Você não vai estar abandonando ninguém.
E isso vai refletir em todas as pessoas que estão à sua volta. Reflete tanto positivamente quanto negativamente quando você se fecha e fica na dor. Todos sofrem com você, por mais que eles não queiram, né? Nós somos seres que nós andamos através do amor, conscientes ou não, é pelo amor que nós estamos manifestando ou a dor ou a solução. Então se priorize. Exatamente. Olha o que o Eduardo escreveu. Um dia iremos compreender que não se trata do outro, e sim sobre nós mesmos. Então, quando a gente fala assim, que meu casamento tá uma droga. Porque meu filho, porque meu marido, ou a minha esposa. Será que são eles? E puxando o gatilho pra gente finalizar essa live. O capítulo 3, meu marido, meu karma. Será? Falei mais fácil, né? Meu marido, meu karma. Será? E é isso mesmo, Fabiola e Marcinha, né? Que eu conheço um pouco. Não desista de vocês. Às vezes vale a pena a gente se apertar, às vezes vale a pena a gente tomar a coragem, a atitude de olhar pra gente se reconhecer. Porque quando a gente muda o interno. Não é o externo que tem que mudar para a gente mudar a nós mesmos, para a gente ficar feliz. É nós que temos que mudar. Para esse momento, eu deixo essa frase. Já que eu não consigo mudar o outro, eu mudo a mim, a forma de olhar o outro. E isso reverbera em mim. Certo? Perfeito. Obrigada. Gente, gratidão. Adorei esse capítulo. Já estou ansiosa para o próximo capítulo. Mulheres casadas. Vamos participar. Chame mais mulheres casadas para a gente ler esse capítulo. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Márcia, Fabiola. Tem várias pessoas aqui que entraram, que já saíram, que estão aqui com a gente. Marcinha, obrigada por você participar, Eduardo. Isso contribui bastante, porque a gente fica aqui no passo a passo, mas quando sai um pouquinho desse script é onde a gente consegue fazer melhor do que a gente programa. Então, a participação de vocês é essencial. Enriquece muito. E esperamos vocês próxima terça às 11 horas com esse capítulo, Meu Marido, Meu Karma. Vale também para os homens, hein? Quem sabe a gente não aprende também. Um beijo, gente. Gratidão. Boa semana. Obrigada. Até. Gratidão. Até a próxima. Obrigada.